Olá, amigos, pais, estudantes do 8º ano do Colégio Augusto Laranja. O objetivo desse espaço é dar algumas dicas, apoiar um pouco o estudo, especificamente da avaliação mensal. Vou dar as dicas de modo bilíngue, até para ajudar os pais, ser mais claro com eles. Até porque o objetivo é fazer desse espaço um aporte para o estudo e o apoio que os pais dão no estudo dos meninos, dos estudantes do 8º ano. Bom, o tema em questão está em discutir o futuro. Estamos discutindo o futuro imperfeito em espanhol. E também o que nós chamamos de perífrases. Então vamos começar a entender. Futuro imperfeito. Eu estou aqui, se desviar o olhar, porque estou olhando aqui a pauta, que é a avaliação em si. Então, por favor, agradeço aí a compreensão. Vamos lá. O futuro de indicativo, ou futuro imperfeito de indicativo, é um modo que vocês vão encontrar basicamente na página 39 do livro. O futuro imperfeito de indicativo tem a seguinte característica. Ao contrário dos pretéritos, onde sempre a gente restava o infinitivo, ou seja, a terminação ar, er ou ir, e substituía por uma terminação, aqui a gente acrescenta. Cantar, cantaré. Vestiré. Hablaré. Beberé. Abriré. Sempre se aumenta. Abriremos, abrirás, abrirá, etc, etc, etc. Se agrega, se inclui a terminação. Portanto, cuidado, não se diminui como não é o caso dos pretéritos. Por exemplo, eu cantei, verbo cantar, se tira o infinitivo e se coloca a terminação. Isso é no caso dos pretéritos. No caso aqui específico, futuro, a dica é, cuidado, não se tira nada, só se agrega. As terminações estão na página 39. Por favor, confira nos verbos regulares. E dali nós vamos falar um pouco sobre perífrases verbais. Perífrases verbais é um conjunto de dois verbos que podem ou não ser alternados por uma conjunção ou uma preposição. Por exemplo, tengo que comer. Tengo, verbo tener, comer, outro verbo, e alternado. Posso dizer, tengo comprado mucho. Tengo, verbo tener, comprado, comprar. É uma perífrase sem conjunção. A anterior tinha uma conjunção que. Posso dizer, vou a trabalhar. E nesse caso, vou a trabalhar, temos uma característica muito particular. Essa perífrase, formada pelo verbo ir, eu vou, tu vas, ele vai, nós vamos, vosotros vais e eles vão, mas a preposição a, mais o verbo infinitivo, vou a trabalhar, vou a comer, vou a estudar, vou a levantar, vou a pensar, vou a descobrir, etc, etc, etc. Vou, mas a, mais o verbo infinitivo, é o que nós chamamos de perífrases de futuro. E ela está sendo estudada na nossa disciplina, na nossa matéria. É o que se usa normalmente na comunicação. A gente pode procurar isso e achar essa perífrase na página 37. A ver. Página 37. A perífrases de infinitivo. É o que se usa normalmente. Vou a trabalhar no colégio. Vou a estudar em la tarde, etc, etc. Não se usa muito o futuro no cotidiano. Se usa em textos acadêmicos, ou quando queremos ser enfáticos, ou trabalhar hipóteses. Essa é a característica do futuro. Mas é sempre bom estudá-lo e fazer parte, não é isso, da nossa matéria. Quando nós discutimos sobre interpretação de texto,
nós vamos ver a seguinte: toda unidade tem um texto. Portanto, o modelo do que nós vamos trabalhar sempre está posto. Toda unidade tem. Então, quando falamos de estudar, a dica é: cada unidade tem um texto que pode servir como modelo para aquilo que nós chamaremos na avaliação de interpretação de texto, onde se trabalha o vocabulário, onde se trabalha o entendimento, etc, etc. E outra coisa que nós vamos a fazer parte, não é isso? Além das perífrases, é entender um tema que vai nos acompanhar, que será recorrente nesse ano, que é o tema das tribos urbanas. Temos na página 46, 47 e 48, 46 nós vamos ter definições sobre as tribos urbanas. Eu recomendo que se estude, que se veja, que se caracterize, enfim, se marque. Se tem alguma dúvida, por favor, me façam saber. Mandem por e-mail. Eu já combinei com alguns pais que, por favor, podem mandar, não tem problema, desde que não seja 2, 3 dias antes da prova, porque não vou ter tempo para responder, mas podem mandar à vontade e estarei sempre atento em poder responder as dúvidas para aprender melhor. E outra coisa importante, por favor, outra coisa importante. E nós falamos que os verbos são regulares ou irregulares. O que caracteriza o verbo regular é, já que o verbo é uma raiz mais um infinitivo, ou radical mais um infinitivo, ar, er ou ir. Então, quando esse radical ou essa raiz ela é modificada, é um verbo irregular. Quando não, não é um verbo irregular. Então, nós vamos encontrar no futuro alguns verbos irregulares. Esses verbos irregulares, vamos estudá-los na página 49 e 50. Por favor, 49 e 50. E toda vez que um verbo aparecer no texto, e esse verbo para ser conjugado, e ele nunca foi tratado, nunca foi estudado, certamente é um verbo regular. Já que um verbo regular, podemos conjugá-lo mesmo sem saber o seu sentido. Já um verbo irregular, sempre temos que conhecê-lo. Então essa é uma outra dica importante. Verbos regulares, podemos conjugá-los independente de saber ou não saber. É sempre bom, melhor, conjugar sabendo. E se não sabemos, procurar no dicionário. Mas se não for possível, esse verbo será conjugado. Agora o verbo irregular sempre terá que ser conhecido, pois é impossível conjugá-lo sem saber, sem conhecer. E para fechar nossa linha de conteúdo, nossas dicas, eu vou falar sobre a página de acentuação. Deixa eu procurar aqui especificamente para não ter dúvidas. Página 29. Então nós vamos falar sobre palavras graves. Não, essas graves não. Palavras. Aqui está. Aqui. 41. Grave já, nós fizemos isso na avaliação anterior. 41, que é palavras esdrúxulas. Palavras esdrúxulas, para ajudar no estudo de vocês, são nada mais e nada menos que as proparoxítonas do português. Portanto, como em português, são todas acentuadas. Sílaba, tônico, sólido, música, prático, péssimo, cândido, esdrúxula, etc, etc, etc. Bom, acho que dessa maneira já fechamos um pouquinho nossas dicas para a avaliação e estamos à disposição de vocês. Um grande abraço, até mais.